Olá, meu nome é Domênico Schmidt e eu quero neste vídeo apresentá-los o livro Latim pelo Método Natural, do Padre William Most, além de dar algumas dicas sobre como você pode estudar o latim em casa. Bom, o livro Latim pelo Método Natural foi escrito pelo Padre William Most, que é um padre jesuíta americano, e o CDB publicou recentemente numa edição muito bela, por sinal, e que tem algumas coisas a mais em relação ao original. E uma coisa interessante é logo na introdução do livro original, em que ele fala sobre o motivo de se chamar latim pelo método natural. O que é o método natural? Bom, ele apresenta na introdução o processo de evolução do ensino da língua latina desde a Idade Média até a modernidade recente, ou seja, até por volta dos anos 50, que é quando o livro foi publicado pela primeira vez. Então ele vai dizendo que a partir dos séculos 13 e 14, o ensino do latim ele tinha o método natural por sua própria constituição. Em que sentido? Ensinava-se em latim as coisas, as situações, os textos que já se lia nas línguas vulgares cotidianamente. Logo, a pessoa aprendia a fazer em latim aquilo que ela fazia em sua língua vulgar. E o que ele comenta na introdução é que isso passou a mudar a partir do século XVIII, principalmente. Houve um movimento neoclassicista, eu diria, em que começou-se a reviver as obras dos clássicos, o que por um lado foi excelente, né? Começou-se a revisar Virgílio, Homero e tantos outros autores da literatura clássica latina. Entretanto, esses livros todos começaram a ser adaptados em suas versões para os estudantes de latim, e o que antes era um aprendizado sobre a vida latina, sobre como aprender a se expressar de fato, genuinamente em latim, passou a virar uma decoreba, eu diria, de textos que não necessariamente as pessoas entendessem. É claro que até recentemente, né, até os anos 50, pelo menos no Brasil, o latim fazia parte do currículo comum de muitas escolas. E de fato as pessoas aprendiam, né? Ainda que fosse decoreba muitas vezes, havia uma dedicação tal dos professores, uma ordenação tal dos alunos que ainda que não tanto com vontade, eles podiam aprender alguma coisa de latim, estavam minimamente familiarizados. Entretanto, o livro Latim pelo Método Natural, do qual estamos falando, ele vai no sentido do ensino do latim um pouco mais antigo, do qual comentei. Ele se utiliza justamente de temas e de uma linguagem que poderia ser a mesma com que estamos falando agora, só que em latim. Então, a cada capítulo, vocês vão ver, e são 81 lições, ele se utiliza de textos curtos, em sua maioria, né, algo como meia página, em que ele vai apresentando primeiramente a história de Roma, desde sua fundação. Ele apresenta tanto a fundação mitológica quanto a fundação que se crê a mais historicamente correta, né, que seria pela monarquia formada pelos etruscos, e depois ele segue pela Sagrada Escritura, fazendo uma paráfrase, de certa forma, dos textos sagrados. Ou seja, ele vai descrevendo como se fosse praticamente uma conversa. Ele naturaliza a língua latina. E é nesse sentido que se trata de um ensino dessa língua pelo método natural, né? Natural tal qual nós aprendemos as línguas quando estamos imergidos nela. E na versão publicada pelo Centro Dom Bosco deste livro, também existe uma apresentação do William Bottazzini Rezende,
que é um dos maiores latinistas da atualidade, nós diríamos, e essa apresentação chama-se Latim, a Língua dos Gigantes. Nesta apresentação, William Bottazzini fala sobre a importância da língua latina ao longo da história e o seu florescimento hoje. Afinal, temos mais ou menos 2.500 anos de literatura escritos em latim. E tanto os pré-cristãos, que escreviam tanto prosa quanto poemas, como na literatura já católica, a partir do século I, temos os primeiros textos de ordem teológica, inclusive com grandes santos da patrística como Santo Agostinho. E aí ele fala sobre justamente a relevância que há em si aprender esta língua para se ter acesso a este conteúdo que é tão essencial para a civilização e também para a salvação das almas. E um padrão que você vai observar ao longo das lições é que ele começa com o número da lição, no caso aqui da primeira, Lectio Prima, ou Lectio Prima. Depois ele apresenta os temas sobre gramática, sintaxe e tudo mais o que for novo que ele apresenta nesta lição. Depois ele apresenta um pequeno texto em latim, né? Desta primeira lição ele é bem curtinho, mas conforme as lições vão avançando, a dificuldade delas também, podemos ver que os textos começam a ficar maiores, né? Eles começam a ocupar geralmente quase uma página inteira. Uma coisa interessante é que ao lado dos temas que são apresentados em cada lição, também existe uma sugestão de referência que você pode buscar. Ou seja, por exemplo aqui, para mais, vide Gramática Latina, Padre João Ravisa, segunda parte, capítulo 10º, número 86, e capítulo 7º. O que é essa gramática latina? Trata-se deste livro aqui. Ele é um livro bastante antigo já, se eu não me engano, publicado na década de 20, mas que o CDB está em vias de publicá-lo, né, relançá-lo numa publicação moderna. E ele também está disponível na internet. Vamos disponibilizar o link para você ter acesso. Mas o que interessa é que nós fizemos, durante a edição do Latim pelo Método Natural, uma forma de relacionar esta obra, a Gramática Latina, com o Latim pelo Método Natural. Porque, afinal, todos os temas sobre gramática, sintaxe e o que mais seja, que são apresentados nesse livro, estão muito bem explicados aqui. Este livro aqui é extremamente didático. Ele explica os aspectos da língua latina com uma forma muito clara. Ele se utiliza de exemplos muito bons da literatura, principalmente da literatura clássica latina, e tem excelentes apêndices sobre a literatura e sobre o desenvolvimento da língua latina antes e durante a era cristã. Após o texto em latim, temos uma pequena explicação em português sobre o que foi tratado, né? Então ele fala de aspectos de gramática e às vezes de vocabulário, e também de sintaxe, sobre o que foi apresentado aqui de novo. Depois ele costuma também apresentar mais um pequeno texto em latim. Às vezes é um texto inteiramente novo, às vezes é uma continuação ou um aprofundamento do primeiro texto. E por fim ele termina com uma proposta de exercício, o qual sugerimos que você faça. Uma coisa muito interessante também que vale ressaltar é a página 263, em que ele apresenta as declinações dos substantivos e as declinações de adjetivos. Todo livro de gramática ou livro didático latino que se preze tem que ter essa tabela. O que ele faz é dividir com exemplos, né, de substantivos e aqui de adjetivos,
as 5 declinações em todas as suas formas, em todos os seus casos, tanto no singular como no plural. Essa tabela aqui é imprescindível. Uma vez que você entenda o funcionamento dessa tabela, você será capaz de entender qualquer substantivo ou adjetivo e até mesmo declinar em qualquer caso, ainda que você nunca o tenha visto ou usado. E basicamente como funciona essa tabela? Bom, primeiro é importante ressaltar o que são casos e o que são declinações. A língua latina tem 6 casos. São eles o nominativo, o acusativo, o ablativo, o genitivo, o dativo e o vocativo. O que são casos? São uma forma de se estabelecer a relação entre os elementos de uma oração. Ou seja, trata-se de uma forma de expressar a análise sintática de uma oração. O que é isso? Temos um sujeito que está exercendo algo. Normalmente, obviamente, o verbo da oração. Temos aquele que está sofrendo a ação do verbo. Temos também uma relação de posse entre um e outro, entre um elemento e outro de uma oração. Também podemos indicar um movimento de um movimento de ida ou de vinda de um local para o outro. Também podemos até mesmo, no caso latino, indicar uma chamada, um vocativo. Por exemplo, temos a expressão que se refere à Santíssima Virgem Maria, que chamamos de Mãe de Deus. Ora, existe aí digamos, uma relação de posse. Deus tem uma mãe e esta mãe é Maria. Bom, Maria é mãe de Deus, ou seja, ela possui Deus no sentido de ser mãe dele. No português temos que utilizar a preposição de para indicar esta relação entre mãe e Deus. No latim, esta preposição não é necessária. Nós dizemos mater Dei, ou seja, são 2 palavras, tal qual no português, mater e Deus. Entretanto, por que nós não dizemos Deus, ou mater de Deus, ou mater Deus? Bom, percebam que a palavra Deus aqui sofreu uma mudança em seu final, ou como nós dizemos, em sua desinência. Passou de Deus para Dei. Esta mudança na desinência da palavra nada mais é do que a flexão que ocorre quando ela é declinada. No caso, genitivo. Então, quando nós dizemos mater Dei, esse Dei indica de Deus. E mater está no caso nominativo. O caso nominativo, ele indica sempre o sujeito de uma oração. O caso genitivo, ele tem uma importância muito particular para os estudantes de latim, porque é por meio do genitivo singular de um substantivo que você será capaz de identificar a qual declinação esse substantivo pertence e com isso será capaz de declinar em qualquer outro caso, seja singular ou plural, ainda que não tenha visto. Por que isso ocorre? A língua latina coloca todos os seus substantivos em 5 grupos. Em cada um desses grupos, as palavras, ao serem declinadas, devem seguir um padrão. Ou seja, a desinência da primeira declinação, nominativo singular, é a. Do genitivo singular é ae. Do acusativo singular é am. Do ablativo singular é a. E assim em diante. Já na segunda declinação, o singular nominativo tem como desinência us. O genitivo singular, i. O acusativo singular, e assim em diante. Existe um padrão que todas as palavras devem seguir em suas declinações.
Temos aqui, por exemplo, nessa própria tabela, o exemplo da palavra puela, que significa menina, garota. Então temos aqui nominativo singular, puela. Genitivo singular, puelae. Dativo singular, puelae também. Acusativo, puelam. Ablativo, puela. Temos aqui um exemplo de uma palavra da segunda declinação, masculina. Agnus, que significa cordeiro. No nominativo singular, agnus. Genitivo singular, agni. Acusativo singular, agno. E assim em diante. Por que nós devemos prestar especial atenção ao genitivo? Porque ele é único em cada uma das declinações nas quais os substantivos se encontram. Então, se você vir aqui nessa tabela, você vai ver que o genitivo, a desinência genitiva da primeira declinação é ae. A desinência genitiva da segunda declinação é i. Se for uma palavra da terceira declinação, ela terminará em is. E se for uma palavra da quarta declinação, o genitivo singular terá como desinência us. E se for uma palavra da quinta declinação, ela terá como desinência ei. Então, o caso genitivo singular, ele é muito especial no latim porque ele é único em cada declinação. Então, uma vez que você sabe qual é o genitivo de uma palavra, você consegue imediatamente decliná-la em todos os casos, porque você, uma vez identificando a que declinação ela pertence, você conseguirá simplesmente seguir essa tabela e ver como ela é declinada em todos os casos. Isso é tão importante, o caso genitivo singular, que até mesmo os dicionários eles se baseiam nessa lógica. Tanto que os dicionários latinos, ao apresentarem os substantivos, sempre vão apresentar primeiro a forma nominativa e depois a desinência deste mesmo substantivo no caso genitivo singular. Então, se pesquisarmos aqui a palavra puela, nós encontraremos da seguinte forma: puela, vírgula, traço, ae. Ora, esse ae nada mais é do que indicação de que se trata de uma palavra da primeira declinação. Qual a importância disso? Ora, uma vez que eu identifiquei, olhando no dicionário, que o genitivo singular de puela é puelai, e que logo ela é uma palavra da primeira declinação, eu consigo saber, por exemplo, no momento em que eu tiver que escrever o genitivo plural desta mesma palavra, eu preciso apenas olhar nessa tabela e ver qual é o padrão da desinência da primeira declinação. Eu vou ver aqui que o padrão é arum. Logo, mesmo que eu nunca tenha visto o genitivo plural de puela, eu consigo me utilizar dela para escrever das meninas, ou em latim, puellarum. E um pouco mais para frente, nós temos a conjugação dos verbos. E aqui ele apresenta verbos nas 4 conjugações da língua latina, em todos os tempos verbais e em suas devidas variações. Então, o que seria uma conjugação latina? Bom, da mesma forma que a língua latina divide em 5 grupos, ou como chamamos declinações, os seus substantivos, a língua latina também divide em 4 grupos os seus verbos. Qual é a diferença entre cada grupo? Ou melhor, o que caracteriza um verbo como de um grupo ou de outro? Bom, ou como dizemos, conjugação. Para isso, nós precisamos observar o infinitivo dele. Então, por exemplo, aqui temos o exemplo da primeira declinação com o verbo amo, ou amo, amar. O infinitivo é amare. Então, nós precisamos olhar as 2 últimas sílabas dele. Vemos que se trata de uma palavra paroxítona e o acento está em a, ou seja, essas são as características intrínsecas de um verbo da primeira conjugação.
terminado em are. Temos aqui na segunda declinação o verbo habeo, de habere, que significa haver ou ter, em português. Bom, o final dele, a desinência, é ere, ou seja, é também uma palavra paroxítona e acentuada em e. E este é o caráter distintivo de um verbo da segunda conjugação. Temos também o verbo pono, como exemplo da terceira conjugação. Pono significa eu ponho, cujo infinitivo é ponere. Vemos aqui uma diferença em relação à segunda conjugação. Embora ele também termine em ere, não se trata de uma paroxítona, mas uma proparoxítona. Então, fala-se ponere, e é isso que o caracteriza como uma palavra da terceira conjugação. São sempre proparoxítonas. Então, tem como desinência ere. E temos, por fim, um exemplo de um verbo da quarta conjugação, que ele dá como audio, eu ouço, cujo infinitivo é audire. Então, olhando pelo final do infinitivo deste verbo, temos que é característico das palavras da quarta conjugação que terminem em ire, também uma paroxítona. É importante saber identificar a qual conjugação cada verbo pertence, porque da mesma forma que identificando a qual declinação um substantivo pertence, podemos decliná-lo em qualquer caso, ainda que nunca o tenhamos visto, o mesmo acontece no caso dos verbos. Conseguindo identificar a qual conjugação um verbo pertence, somos capazes de conjugá-lo em qualquer pessoa que seja, apenas ao decorar os padrões que cada uma das conjugações segue. Agora, eu preciso fazer um pequeno parêntese sobre a maneira como os verbos latinos são apresentados em dicionários ou durante aulas, porque acontece uma coisa um pouco diferente do que acontece nas línguas modernas. Normalmente, quando nós vamos estudar inglês, o verbo haver, o nosso professor vai dizer: agora vamos estudar o verbo to have. Então ele vai dizer I have, you have, they have, e we have, enfim. Da mesma forma, quando aprendemos, sei lá, alemão, ich habe, du hast, hat, e assim em diante. Ou seja, primeiro apresenta-se o verbo na sua forma infinitiva. Agora vamos aprender o verbo to have, ou haben, qualquer palavra que seja, até mesmo no português, no ensino do português se utiliza isso, né? Eu tenho, aí conjuga-se, ter, o verbo ter. Vamos apresentar agora o verbo ter. E aí disse, eu tenho, tu tens, ele, ela tem, vós tendes, nós temos, e enfim, diante. Então, qual é o padrão das línguas modernas? Apresenta-se o verbo em seu infinitivo e utiliza-se o presente do indicativo em todas as suas pessoas para se ensinar e para se decorar um verbo, em sua forma inicial, né? Já a língua latina utiliza um método bastante diferente para apresentar os seus verbos. Vamos ver aqui como se apresenta o verbo dizer em latim. E todos os dicionários seguirão este mesmo padrão. Então aqui temos praticamente uma lista de palavras. Dico, ixi, ictum, ere. O que é isso? Primeiro trata-se da palavra dico. Dico é eu digo. Trata-se do presente do indicativo da primeira pessoa singular. Eu digo. Ego dico. E aí ele segue com várias conjugações deste mesmo verbo. Is, ixi, ictum, ere. Ou seja, diquis, dixi, dictum, dicere. É uma palavra, inclusive, da terceira conjugação, um verbo da terceira conjugação.
Então vamos lá. Primeiro, o dicionário ele apresenta a primeira pessoa do singular do indicativo presente. Depois, ele coloca aqui is, ou seja, de quis. O que é isso? A segunda pessoa do indicativo do presente. Depois ele fala de xi, ou seja, novamente a primeira pessoa também do indicativo, só que no pretérito perfeito. Eu disse. E depois ele se utiliza do supino, dictum. É um tempo verbal que sequer existe no português, mas que significa, traduz-se como para dizer. Nós precisamos do auxílio dessa preposição para indicar esse sentido, né, de algo a ser feito, mas a língua latina tem um tempo verbal precisamente para isso. Então, é dictum. Ele usa, inclusive, o supino acusativo, porque existe o acusativo e o ablativo. E, por fim, ele usa de querer, que aí é o infinitivo do verbo dico. Então, só ao final ele apresenta o verbo tal qual nós o apresentaríamos se fosse um dicionário da língua portuguesa. Então, para recapitular, todo verbo apresentado em um dicionário, uma lista de verbos na língua latina, vai apresentá-los da seguinte forma. Primeiro, na primeira pessoa do indicativo presente, singular. Depois, na segunda pessoa do indicativo presente singular. Depois, na primeira pessoa do indicativo do pretérito perfeito. Depois, no supino acusativo e, por último, no infinitivo. Isto como regra geral. Qual dicionário devo procurar? Bom, o professor Sérgio Pachá, ele recomenda muito o do Gaffiot, que é um dicionário bastante antigo, não sei dizer, creio que seja do século XIX, mas não tenho certeza, que se trata de um dicionário latim-francês. Para quem já tem alguma familiaridade com a língua francesa, é de grande ajuda. A grande vantagem desse dicionário é que a cada verbete ele dá exemplos da literatura clássica latina e coloca elas em seu contexto. Então, mais do que apenas uma tradução de seu significado, põe-se a palavra em sua devida utilização original. Para o português, existe grande recomendação de um dicionário que eu pessoalmente nunca tive contato direto, mas que é o Saraiva. Esse aqui que eu estou utilizando é um dicionário bastante simples, né? Dicionário latino-português da editora Anchieta, que foi publicado em 1944, né? Uma grande dificuldade, na verdade, em relação a dicionários latinos é que, pelo menos em língua portuguesa, creio que não haja nenhuma edição recente. Então deve-se procurar livros em sebos virtuais ou físicos, geralmente todos da década de 50 para trás. Por quê? Foi a época em que parou de ser comum nas escolas o ensino do latim. Esse mesmo dicionário, inclusive, eu ganhei da minha tia-avó de quando ela era criança. E isso aqui fazia parte do material escolar dela, né? E ela simplesmente me guardou esse dicionário esse tempo inteiro, e quando comentei que estava estudando latim, ela me deu. E me tem sido muito útil. Agora, existem outras recomendações também que podem ser feitas para se buscar palavras na internet. Eu utilizo muito um recurso da Wikipédia chamado Wiktionary. Eu vou colocar aqui para vocês o link dele. E ele é muito interessante porque você pode pesquisar um verbete em qualquer condição que seja. Por exemplo, um verbo você pode procurar em qualquer tempo verbal que você encontrar num livro. Então, em vez de, por exemplo,
um dicionário físico que você vai ter que já presumir como é a primeira pessoa do indicativo singular presente, você pode procurar, por exemplo, a palavra dixisti, que é bastante diferente de dico, e ele vai encontrar lá e ainda vai indicar, esta aqui é a segunda pessoa do pretérito perfeito do indicativo do verbo dico. E aí você pode clicar em dico e aí ele vai apresentar o significado dessa palavra. O problema, praticamente não há traduções do Wiktionary latim para português. Recomendo que façam a pesquisa do latim em inglês. Basta digitar a palavra e ele vai apresentar lá o significado dela direto em inglês. É muito mais vasto o conteúdo em inglês na internet e isso se aplica a praticamente qualquer área do conhecimento, lamentavelmente. E inclusive existem algumas outras ferramentas que eu vou também colocar aqui embaixo, especialmente links de canais no YouTube que eu recomendo muito que vocês assistam e de alguns blogs também, mas a maioria deles tem como base a língua inglesa. Então é uma pena que não haja tanto material, pelo menos de boa qualidade ainda em português, para o ensino da língua latina na internet, mas estamos aí para tentar mudar isso. Inclusive, uma das coisas que o CDB está fazendo, que é inclusive uma exceção, essa escassez de conteúdo, são justamente as aulas gravadas já sobre o latim pelo método natural pelo professor Sérgio Pachá. Então, vou também colocar um link de acesso a essas aulas aqui, para que vocês possam assisti-las e será praticamente como assistir a uma lição sobre este livro. Outra recomendação que eu faço é este livro aqui. Ele é um pouco caro e creio que, dependendo da condição da economia, como ele é importado da Itália, ele tem um preço bastante variável. Só que ele está à venda geralmente no site da Escola Clássica. Recomendo que vocês busquem e o comprem. E se trata aqui de uma paráfrase das Sagradas Escrituras. Então ele faz um resumo de todos os textos bíblicos e apresenta de uma forma um pouquinho simplificada, mas não muito, não a ponto de ser boçal. Ele apresenta, ele se utiliza inclusive da maioria dos mesmos termos que São Jerônimo se utilizou para traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. Então, uma vez que você lê esse livro e é capaz de traduzi-lo, você já se habitua muito mais à Vulgata, que, para quem não sabe, é a Bíblia em latim. E se trata de um livro muito belo. Para começar, que ele coloca aqui explicações quanto a vocabulário do lado. E neste livro aqui, no caso, ele é absolutamente todo em latim, né? Ele já pressupõe que o aluno tenha certo conhecimento. Lendo e estudando com um pouco de afinco o latim pelo método natural, eu garanto que já é possível entender boa parte desse outro livro didático aqui. Ele também tem excelentes gravuras, todas maravilhosas, vejam só. E ao final de cada capítulo, ele coloca alguns exercícios, que creio que na verdade não seja o mais importante. O mais importante seria ler e ser capaz de traduzir os textos aqui propostos e, se possível, efetivamente traduzi-los à mão ou no computador, porque o hábito de tradução é muito importante. Como última recomendação, eu sugiro que você assista à missa tradicional.
é evidente que há motivos muito mais elevados do que aprender latim para se frequentar a missa tradicional. Entretanto, não há de se negar que ouvir latim toda semana só pode ser-te favorável para o estudo dessa língua. Então, recomendo que busque, se possível, onde você mora, algum lugar onde essa missa, esse tipo de missa seja celebrado. E o Centro Dom Bosco também preparou um pequeno materialzinho que pode ajudar quanto a isso. No caso, trata-se do livro ordinário da Santa Missa. Aqui estão todas as orações, tanto do sacerdote quanto dos fiéis, que são rezadas ordinariamente na missa, né? Daí que vem o nome. Ou seja, todas as orações que estarão presentes em basicamente todas as missas. O Salmo 42, né, que é aquela parte Introiba d'altare Dei, Adeum qui letifica et virtutem meam, e assim em diante. Os santos, evidentemente, toda oração canônica. Aqui temos até a belíssima página da fórmula da consagração, que foi muito bem, eu creio que tenha sido muito bem editado. E para quem já está um pouco mais habituado à missa tradicional, eu recomendo que adquiram o Missal Romano Quotidiano. Esse livro aqui é um pouquinho mais caro também, custa em torno de R$100, não se encontra em qualquer lugar também. No Centro Dom Bosco não temos à venda, infelizmente, mas ele tem a seguinte vantagem em relação ao ordinário. Ele, além de ter todo o conteúdo que está aqui, ou seja, todas as orações que são lidas regularmente nas missas, temos as orações e as leituras das Sagradas Escrituras próprias de cada dia. Então, temos aqui todas as leituras de domingos de Quaresma, Epifania, e, enfim, todos os tempos litúrgicos. E da segunda metade em diante, temos também o Santo Oral, ou seja, todas as missas, todas as leituras das missas votivas de cada dia do ano. E mais para o final ainda, temos uma pleiade de orações, ladainhas, cânticos, fórmulas para administração de todos os outros 6 sacramentos, além da Eucaristia, evidentemente. E enfim, é um livro que vale a pena ter, não só, novamente, pelo estudo do latim, mas pelo enorme enriquecimento espiritual que este livrinho oferece. Então, ainda sobre leituras e escrituras, recomendo, para quem não pode comprar ou quem simplesmente não deseja comprar este livro aqui, né, Epitome Historiae Sacrae, recomendo que você adquira a Vulgata. Ela existe disponível na internet. Vou colocar aqui o link para você poder baixar. E eu recomendo você começar a se acostumar com ela também. Assistir à missa tradicional, evidentemente, já vai propiciar isso. Agora, se você pegar a Vulgata e começar usando uma Bíblia em português e ler trecho a trecho, buscar entender a comparação, começar a identificar os padrões, gravar o vocabulário, isso vai começar a te ajudar a adquirir uma naturalidade muito grande no latim. A Vulgata, ela é extremamente didática para o latim. Ao contrário do que às vezes acontece em algumas traduções no português, o latim da Vulgata é relativamente muito simples, se o compararmos com outros textos contemporâneos. Lembremos que a Vulgata foi traduzida no final da Antiguidade por São Jerônimo, né? Ela antes havia apenas em sua edição, suas versões em grego e hebraico, cada livro com sua língua. E o que acontece é que
São Jerônimo a traduziu no final da Antiguidade de uma maneira que qualquer pessoa na época dele poderia ser capaz de entender. Então as formas, a sintaxe, as expressões são bastante mais próximas do que nós temos das línguas latinas modernas do que, por exemplo, alguns textos contemporâneos de Santo Agostinho. E ainda falando sobre a questão da missa, uma coisa que eu recomendo muito é, uma vez adquirido o Missal Romano Cotidiano, é que se leia antes da missa, pode ser até depois também, as orações. Ele tem aqui traduzido, ele coloca em latim o que o padre rezará e também coloca ao lado em português. Então, uma vez que você faça essas leituras antes das celebrações litúrgicas, será de grande enriquecimento linguístico e também espiritual, porque você já vai para a missa sabendo o que ouvirá e será capaz de prestar mais atenção e obter mais frutos espirituais, se utilizar desse esforço. Depois de tudo isso que eu falei, o mais importante é a perseverança. Não precisa estudar 2 horas por dia apenas latim. Você pode, por exemplo, fazer apenas 15 minutos comparando a Vulgata Latina com a sua Bíblia em casa. Você pode apenas ler novamente um capítulo do latim pelo método natural, ou assistir algum dos vídeos dos canais que eu vou colocar aqui no link abaixo da descrição. Então, o mais importante é que você faça isso, se possível, todos os dias. O mais importante é que você seja uma pessoa capaz de, com o tempo, progredindo no estudo da língua latina, começar a entender com mais naturalidade, a ler textos latinos com mais eficiência e, eventualmente, tornar-se capaz de até mesmo traduzi-los. Então, basicamente é isso. Espero tê-los ajudado para o estudo do latim em casa. Essas coisas todas elas são variáveis de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão preferir se ater a leituras mais do período clássico, tem outras que vão preferir se ater a leituras mais litúrgicas, ou a livros didáticos. Isso tudo você mesmo vai desenvolvendo com o tempo. O mais importante é que esteja certo que com essas obras aqui você certamente tem muito potencial para escalonar, para subir nos degraus da latinidade. Então, creio que seja apenas isso. Muito obrigado pela sua atenção.